Boa noite, irmãos. Paz esteja convosco. Amém. Hoje é domingo, dia 24. Estamos entrando praticamente na última semana do mês de janeiro de 2021. O tempo continua passando muito rapidamente. E coube a mim, neste dia, transmitir uma mensagem de Deus ao seu coração. A minha oração e o meu desejo também é que você seja edificado, edificada, não com sabedoria de palavras humanas, mas pelo poder de Deus, por meio da sua palavra. Eu gostaria de começar essa mensagem perguntando para você sobre o plano de Deus, sobre o plano de Deus. Se você sabia que Deus tem um plano para a sua vida, que Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós, e que nós descobrimos esse plano na medida em que nós nos interessamos por Deus, na medida em que nós nos interessamos por saber de Deus, qual é o plano que Ele tem para as nossas vidas, qual é a vontade que Ele tem para as nossas vidas. Por meio desta determinação, você precisa ter determinação, você precisa ter vontade de servir a Deus. E Ele, como é conhecedor dos nossos corações, Ele se inclina para nós e Ele revela o plano que Ele tem para todos nós. Amém? Você gostaria de descobrir? Você estaria disposto a abrir mão de todos os planos, de tudo aquilo que você acha que te fará uma pessoa mais feliz, para você servir a Deus, para você se engajar no plano que Deus tem para a sua vida? Eu diria que você deve, se você me perguntar, se você deve abrir mão de tudo para seguir a Deus, eu diria que você deve fazer isso, que você e eu, todos nós devemos fazer isto urgentemente, como fizeram os discípulos que estavam pescando e quando Cristo os chamou, eles largaram as redes, eles largaram o seu barco, as suas redes, o seu projeto particular e passaram a seguir a Jesus. Isto deve acontecer conosco também, porque Ele sabe quais são os planos, é Ele que sabe os planos de paz, é Ele que sabe o caminho que nos conduz à felicidade. Amém? Eu gostaria de começar meditando com você em Jeremias, no capítulo 29, a partir do versículo 4, veja o que está escrito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e todos os que foram transportados, que fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas, e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. Não vos diminuais, disse o Senhor. Diz o Senhor por meio da sua palavra. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhos que sonhais,
porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a esse lugar, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperareis, ou que esperais. Diz aqui, esse capítulo, ele fala de um contexto onde um povo, ou o povo, não era um povo, mas o povo. Por que o povo? Porque era o povo de Deus, o povo que Deus escolheu para revelar as suas promessas, as suas profecias, o povo que Deus escolheu para ser bênção, o povo que Deus escolheu para transformar na sua igreja, e por meio dessa igreja, todas as nações, todos os povos, raças, tribos, línguas, professassem o nome do Senhor. Todavia, esse povo, em algum momento de suas vidas, resolveu abandonar o plano de Deus e ter o seu plano particular. E aí eles cometeram grandes erros. Abandonaram o plano de Deus para seguir um plano solo, particular, é um grande erro. Para mim, para você, para todo povo, para qualquer povo na face da terra. O plano de Deus não pode ser abandonado, não pode ser desprezado, porque é Deus quem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, e não é plano de mal, mas é um plano que nos trará o bem que tanto queremos, que tanto esperamos. Deus usou o profeta Jeremias para escrever uma carta. Jeremias, ainda em Jerusalém, foi usado por Deus para escrever esta carta. O capítulo 29 de Jeremias é uma carta que Deus endereçou ao seu povo. Já pensou que coisa maravilhosa? Você, nós, como povo de Deus, embora povo errante, embora povo falho, Deus levanta um profeta para escrever uma carta para todos nós. Que maravilhoso! E Deus resolveu escrever esta carta porque o seu povo estava sendo enganado por falsos profetas. O povo ainda não havia se tocado, não havia aceitado a disciplina de Deus. Deus é um pai que disciplina os seus filhos. E diz que o povo abandonou esse plano, o plano de Deus, desobedeceu a Deus, abandonou os mandamentos, as leis do Senhor, e por isso Deus permitiu que fossem levados cativos à Babilônia. E chegando lá na Babilônia, o inimigo colocou falsos profetas entre eles para dizer enganos, palavras grosso modo bonitas aos ouvidos, mas eram palavras de morte, palavras mentirosas, travestidas de palavras proféticas.
estavam mentindo ao povo, dizendo que Deus não cumpriria com aquilo que haveria dito, que Deus não os castigaria por 70 anos, ou melhor, não os disciplinaria durante 70 anos em terras estranhas, na terra babilônica, que Deus encurtaria este período, que seria de 70 anos, seria encurtado, quem sabe, para 10 anos, para 7 anos. E então, diz que eles pararam de casar, pararam de gerar filhos, falando, não vamos gerar filhos, não vamos gerar cidadãos babilônicos, não vamos trabalhar aqui, não vamos fazer nada no meio desse povo imundo, desse povo corrompido e perverso. Não vamos fazer nadinha aqui. Nós vamos esperar o momento que Deus nos fará voltar, e aí sim, quando nós chegarmos lá, em Jerusalém novamente, aí sim, aí nós vamos produzir, nós vamos gerar filhos, nós vamos escolher esposas para os nossos filhos, nós vamos dar as nossas filhas a maridos, e aí nós vamos ser um povo grande novamente. E então Deus levanta o profeta Jeremias para dizer ao seu povo que o que eles estavam ouvindo era mentira, que Deus iria de fato cumprir com a sua promessa, com a sua disciplina, que eles de fato ficariam 70 anos na Babilônia, que eles tratassem de trabalhar, que eles tratassem de produzir, que eles não se diminuíssem, que eles gerassem filhos, escolhessem esposa para os seus filhos, gerassem filhos e netos também, e que escolhessem também maridos para suas filhas, e que elas também gerassem filhos, que eles continuassem crescendo, que eles iriam voltar da Babilônia já sendo um povo grande. Isso é um erro que às vezes nós cometemos. Vamos esperar os problemas passarem, vamos esperar a tempestade passar, vamos esperar, vamos deixar que isso aconteça, que tempos novos aconteçam para que nós façamos boas coisas, novas coisas. E Deus nos diz por meio desta palavra, como disse ao seu povo naquele tempo, que nós temos que fazer é hoje. As boas obras devem ser feitas já, não é amanhã, não é depois da Covid, não é depois da seca, não é depois da escassez financeira, não é depois que conseguirmos aquele curso, não é depois que conseguirmos o emprego dos sonhos, não é depois que encontrar a mulher dos sonhos, o esposo dos sonhos. Não, é já. É com este projeto que Deus te deu agora que você tem que fazer o melhor. Não é depois. Não é palavras enganosas que nós devemos dar ouvidos, mas nós devemos ouvir a palavra de Deus. Nós devemos desenvolver, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio do cativeiro, mesmo no meio da perseguição. Deus tem coisas boas, grandes e maravilhosas para fazer por você, por mim, por todos nós. Como disse Jeremias, aqui logo na frente, no capítulo 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Clame a Deus, busque a Deus. Não busque ouvir aquilo que você deseja ouvir, porque você vai encontrar gente disposta a mentir para você. O que menos você vai encontrar é gente disposta
disposta a te dizer a verdade. Mas a palavra de Deus, ela é verdadeira. Busque a Deus. Busque que Deus revele a sua palavra, que Deus revele os seus segredos e que Deus faça você produzir, embora os tempos sejam difíceis, embora os tempos sejam de angústia, de medo e de dor. Então, ele diz aqui, a partir do versículo 10, versículos 10 e 11, porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. O que é que Deus está revelando aqui para eles? Falou, olha, primeiro vocês vão gerar filhos, primeiro vocês vão construir casas, construam casas confortáveis, construam jardins, alegrem-se, gerem filhos, consigam esposas para os seus filhos, deem as suas filhas a maridos e sejam um povo grande, para quando chegar o tempo de cumprir a minha bênção sobre as vossas vidas, tudo esteja preparado. Vocês já serão um povo grande, porque se vocês voltarem, se vocês permanecerem como um povo mirrado, como um povo birrento, mimado, um povo murmurador, um povo pecador, um povo que dá maus exemplos, no dia, quando chegar os 70 anos, quando se cumprir a semana de 70 anos, vocês não estarão prontos. Então vocês têm que começar já. Vocês têm que aceitar a minha disciplina já. Vocês têm que deixar de viver procurando atalhos. Vocês devem parar de ficar ouvindo mentiras. Vocês devem ser um povo ordeiro, um povo trabalhador, um povo próspero, que detesta, que odeia a mentira. Eu não enviei esses profetas, esses enganadores, esses mentirosos que estão enganando a vocês aí. Eu vou cumprir com a minha promessa. Então, meus amados, nós devemos pegar esse exemplo para nós. Nós devemos nos adequar ao plano de Deus. O plano que Deus tem para as nossas vidas. Nós devemos deixar todos os atalhos. Nós devemos deixar de viver preocupado se o dia vai ser bom, se vai ser ruim. Ele vai ser bom, por mais que ele seja de luta, por mais que os tempos sejam de lutas. Devemos ter um coração forte, um coração alicerçado em Deus, que Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, e Ele vai liberar a palavra de salvação, a palavra de orientação, a palavra rema para as nossas vidas. Não vos diminuais, porque mesmo você estando numa terra de ímpios, mesmo você estando trabalhando numa empresa onde só tem cobras, onde é um ninho de cobras, onde você só ouve ameaças, hostilidade o tempo todo, você deve saber que você é a maioria, porque você tem a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo ao seu lado. E diz que se precisar, Ele dará ordem aos seus anjos ao seu respeito, para te tomarem pela tua mão e te segurarem para que você não tropece o teu pé em pedras.
É nessas promessas que nós devemos nos fiarmos, que nós devemos nos alicerçarmos. E não no signo, no horóscopo, no falso profeta, naquele que tem palavrinhas bonitinhas, mas que são enganos para as suas vidas, para as nossas vidas. É a palavra de Deus que nós devemos ouvir. E se tiver que trilharmos por um período, grosso modo, difícil, e Deus já nos revelou que nós temos que trilhar por este caminho, por esse deserto, por esta coisa que chamamos, que deram o nome de cativeiro, nós vamos trilhar, porque se Deus preparou, Deus é bom e Ele vai estar conosco. Se Deus tiver que entrar conosco na fornalha, Ele vai entrar e nenhum fio de cabelo será chamuscado, não temas. Se Deus permitir que nós entremos na cova dos leões ferozes famintos, Ele vai entrar conosco e os leões não vão tocar em nós. Credes em Deus, credes também em mim, disse Jesus. Em João 14, esse capítulo virou até música, hino de louvor. Se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. O plano de Deus é que nós guardemos os seus mandamentos. Mas o plano do diabo é matar, roubar e destruir, conforme disse o próprio Jesus em João capítulo 10, versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Todavia, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Em Lucas, capítulo 9, versículo 23, Jesus disse o seguinte, Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 23, ele diz o seguinte: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada um a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, salvar-se-á. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É isso que o Senhor está dizendo. É esse tipo de vida abundante. Nós devemos negar essa vida que o mundo vende para nós como vida feliz, como vida boa, assumir a nossa cruz e seguir a Jesus. Porque o ladrão, ele traz uma vida bonita, numa embalagem bonita, ele não chega para você e diz: vim te matar, vim te destruir. Não. Assim como a serpente enganou Adão e Eva no paraíso, o diabo também, ele chega com um fruto bonito, com uma coisa bonita, e ele nos tenta nas 3 áreas: cobiça dos olhos, cobiça da carne
e soberba da vida. Muita gente abandona o plano de Deus para seguir uma vida que o inimigo ofereceu como uma vida boa, como uma vida feliz, mas é morte, é destruição e é roubo. Então, a vida abundante é essa. O caminho de vida abundante, ele é construído por meio de ensinamentos da palavra de Deus, por meio de disciplina, de uma vida santa, de uma vida correta, para que nós possamos seguir a Deus, sermos disciplinados por Deus, até chegar o tempo certo, chegar o tempo da vitória. Nós devemos produzir diante de Deus. Paulo fala aos Filipenses no capítulo 1, no versículo 21, que o viver é Cristo e o morrer é lucro. E se você ler o capítulo inteiro, interpretando corretamente, você vai entender o que significa essas palavras. Apesar dele falar em morte, ele está falando de uma vida abundante. Ele está dizendo que o viver é Cristo. Viver é viver produzindo frutos para Cristo aqui nessa vida. E o morrer é lucro. Mas o morrer, humanamente falando, não é deixar de existir. É um projeto. É como você coloca um satélite em órbita. Ele vai preso a uma cápsula e quando ele atinge o local certo para que ele orbite corretamente a Terra, ele se desprende daquela cápsula e ele atinge o ápice, o plano maior. Para que ele atinja o plano maior, ele possa captar as informações essenciais. Assim, essa morte aqui, nós vamos nos desprender dessa cápsula humana falando, essa cápsula humanamente falando, e nós vamos orbitar no plano de Cristo, a vida perfeita, a vida plena com Cristo, a vida abundante com Cristo. Então, o plano perfeito do Senhor é este, para as nossas vidas. E é esse plano que você e eu devemos buscar. E não devemos nos acovardar nos tempos difíceis, como disse o Senhor ao seu povo na Babilônia. Olha, vocês têm que produzir aí, vocês têm que ter fé aí, vocês devem construir casas lindas, maravilhosas, com jardins, terem filhos e filhas, arrumarem esposas para os seus filhos e darem as suas filhas a maridos, para que vocês sejam um povo grande. Vocês não podem diminuir. Então a palavra do Senhor para as nossas vidas neste dia é que nós sejamos um povo grande, um povo ordeiro, um povo disciplinado, um povo sábio, um povo produtivo, um povo que cumpre com as diretrizes que Deus preparou para as nossas vidas. Esse é o plano que o Senhor tem para a sua vida. E aquilo que o Senhor tem para a sua vida, ninguém pode tirar, ninguém pode roubar. Que Deus os abençoe nesse dia. Oremos. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoe o seu povo nesta noite e prepare esse povo, o nosso povo, a nossa igreja, para que nós possamos encerrar esse mês de janeiro e possamos iniciar um novo mês dentro do teu plano,
dentro do seu projeto de vida que o Senhor tem para todos nós, para cada um de nós, e o seu plano estratégico geral para toda a igreja, Senhor, que nenhum plano teu para cada um de nós seja frustrado. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.